Tudo bom? Me chamo Pedro Lucas Scagliante Camilo Ferreira e estou aqui para resolver duas questões hoje. Sou do curso BCC1 do IFCE Aracati. E bom, a matéria é Matemática Discreta e professor Jorge Ney. Iremos começar, eu vou resolver a 16ª questão e a 18ª questão. Vamos começar pela menor, 16ª questão. Vou citar o enunciado, mas eu irei botar aqui para vocês. 9 cadeiras em uma fileira devem ser ocupadas por 6 estudantes e pelos professores, alfa, beta e gama. Esses 3 professores chegam antes dos 6 estudantes e decidem escolher suas cadeiras de modo que cada professor esteja entre esses 2 estudantes. De quantas maneiras os professores alfa, beta e gama podem escolher suas cadeiras? Bom, é interessante que a gente já anote o que a gente acha importante, mesmo que esteja no enunciado da questão, e a gente possa voltar. Mas é interessante que a gente só se foque nos detalhes importantes. A gente sabe que tem 6 estudantes, três professores e há 9 cadeiras. Essa parte é a mais óbvia, né? Que é 6 mais 3 é 9 para sentar todos. Mas a gente tem a restrição. Qual a restrição? É que cada professor deve se sentar entre 2 alunos. Logo, a gente pode já pensar que os professores não podem sentar nas extremidades das cadeiras, nem na primeira, nem na nona. Para facilitar, a gente vai colocar todos os possíveis casos onde o professor vai conseguir sentar entre 2 alunos. Então, a gente vai enfileirar todos os estudantes com espaços vagos no meio. Então, vou colocar entre tracinhos. O tracinho do estudante, vou colocar um E. Tracinho do professor. Estudante, professor. Estudante, professor. Estudante, professor. Estudante, professor. Estudante. Pronto, temos 6 estudantes. Notem que há 5 lugares vagos para o professor sentar. Ah, mas como assim, Pedro? 6 mais 5 é 11 e o total de cadeiras são 9. Não, eu não estou falando sobre cadeiras extras ou quantas cadeiras há na sessão. Estou falando quantas posições estão disponíveis para o professor sentar. Então, logo, ele pode ser estudante, professor, estudante, professor, estudante, professor, estudante, estudante, estudante. Ou a gente pode fazer de vários casos onde cada professor vai sentar nessas cadeiras aqui onde a gente abriu o espaço. Então, isso aqui é uma questão de permutação simples, onde a gente pode usar tracinhos para resolver. O que são esses tracinhos? Não é uma fórmula matemática elaborada, é uma forma de resolver questões simples de análise combinatória, mas de forma mais simples ainda. Então, temos 5 cadeiras disponíveis para 3 professores sentar. Logo, o primeiro professor, vamos fazer por tracinho. Sim, temos 3 tracinhos, que é 3 professores. Quantas formas a gente pode resolver isso aqui? O primeiro professor tem 5 cadeiras disponíveis para ele. Logo, o segundo tem 4. 5 menos 4. Ele não pode sentar na mesma cadeira que o professor. Isso é antiético. Convenhamos. E o terceiro, se ele os outros 2 professores já ocuparam 2 cadeiras, então só resta 3. Logo, a gente vai multiplicar tudo e vai ter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 formas onde o professor pode se sentar. Pronto, essa é a resolução da questão. Obrigado por tudo. 16ª questão resolvida. Vamos para a 18ª. Bom, vou ler o enunciado. Uma criança tem um conjunto de 96 blocos distintos. Cada bloco é feito de 2 materiais, plástico ou madeira, 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, 4 cores, azul, verde, vermelho e amarelo, e 4 formas, círculo, hexágono, quadrado e triângulo. Quantos blocos no conjunto são diferentes do círculo vermelho médio de plástico, em exatamente 2 características? Bom, o que o enunciado quer? Bora anotar primeiramente que tem 96 blocos. Como a gente pode tirar a prova real que são 96 blocos? A gente multiplica
cada total de características que a gente tem. A gente tem 4 características. Qual o total de cada uma? São 2 materiais, são 3 tamanhos, são 4 cores e 4 formas. Vou aqui colocar para vocês. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96. Essa é a forma real que a gente consegue resolver isso. Para a gente saber que a gente tem um total de 96, caso ele não desse esses 96 blocos distintos. Bom, agora o que ele realmente quer? Ele colocou uma restrição, que ele quer saber quantos blocos tem 2 características diferentes desse bloco em questão que ele citou, que seria o círculo vermelho médio de plástico. Vou até colocar aqui para que a gente se atente a isso. Círculo vermelho médio de plástico. Bom, vejam que tem 4 características distintas aqui, como cada bloco vai ter. Então a gente vai colocar, para facilitar a nossa vida, em cima de cada característica aqui, o que ela representa. Círculo é a forma, a gente coloca um F. Vermelho é a cor, o médio é o tamanho e o plástico é o material. Vamos aqui anotar também quantos materiais tem em cada característica. Forma. A gente tem 4 formas. Cor. A gente tem 4 cores. Tamanho, a gente também tem 3 tamanhos, né? Em material, a gente só tem 2 materiais. O que ele quer saber? Primeiramente, a gente quer saber quantas formas distintas a gente pode fazer com que tenha pelo menos 2 características distintas desse bloco em questão. Como a gente só quer 2 características, a gente vai fazer pelo método, novamente, do tracinho. A gente tem 4 elementos, mas somente para 2 posições. A gente vai escolher à vontade. A primeira posição, a gente pode escolher entre esses 4 elementos. 4. A segunda posição, a gente já vai ter somente 3 elementos. Características. Os elementos eu estou usando em analogia às características. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Mas note que não é 12. 12 são 12 formas distintas. Sim, realmente, como a gente queria. Mas a gente vai estar citando como. Vou ler novamente o que a gente quer saber do distinto. Círculo vermelho médio de plástico. Vamos pegar que a gente vai escolher a forma e a cor diferente. Então a gente vai pegar um hexágono verde médio de plástico. Essas são as 2 características distintas. Um hexágono ao invés de um círculo e o verde ao invés de vermelho. Mas note que também se a gente colocar verde hexágono médio de plástico, esse bloco, é a mesma coisa. A gente trocou essas 2 características, mas pelos mesmos elementos dentro dessas características. Então, como a gente faz para resolver isso? A gente vai ter que dividir essa conta por 2. Porque aqui temos uma repetição. Sempre vai haver uma repetição. Bom, então a gente tem 6 formas distintas. Como a gente pode saber quais são as formas distintas que a gente pode resolver isso aqui? A gente vai, primeiramente, anotar por característica, depois a gente vai trocar, substituir pelo total que a gente quer resolver. Bom, então a gente pode fazer da seguinte forma. Material vezes a forma, material vezes as cores, material vezes o tamanho. Note que tudo isso aqui vai ser somado no final. A gente primeiro está multiplicando, mas em cada característica aqui, de uma para outra, a gente vai somar. Bom, se a gente já fez tudo com material, a forma vai com cor e a forma vai com o tamanho. Note que eu não vou colocar forma e material, até porque ia ser a mesma coisa de que material e forma. Mas como a gente já dividiu por 2, isso aí não vai acontecer. Aí depois vai somar tudo novamente com os que sobraram, que é cor e o tamanho. Bom,
Agora a gente vai substituir aqui. O que a gente quer saber? A gente quer saber quantas maneiras distintas a gente tem daquele bloco em questão. Então, concorda comigo se a gente já usou, vou usar como exemplo o material. A gente só tem dois materiais, madeira e plástico. Se a gente já usou plástico, só o que sobra é madeira. Então, só o que sobra é um elemento. Então, note que em cada material, aqui em cada característica, do total a gente vai subtrair 1, que é o número de elementos distintos restantes que temos nessas características. Bora substituir cada conta aqui pelo total subtraído por 1 e já vamos colocar em soma. A gente vai botar a multiplicação e vamos fazer a expressão aqui. Material a gente tem 2, mas como a gente subtraiu 1 fica 1. E forma a gente tem 4, subtraiu 1 fica 3. A gente vai fazer isso em todos. 1 vezes 3, que é material e cor, mais 1 vezes 2, que é material e tamanho. Vai ser 3 vezes 3, que é forma e cor. Vai ser 3 vezes 2, que é forma e tamanho. E vai ser 3 vezes 2, que é cor e tamanho. Pronto. O que isso dá? Cada multiplicação com 1 é o próprio outro número. Então, 3 mais 3 mais 2 mais 9. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2 novamente é 6 novamente. Isso aqui dá um total de 3 mais 3 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 9, 16. 16 mais 6 é 23. 23 mais 6 é 29. Pronto. 29 é o total de blocos distintos com pelo menos duas características, pelo menos não, com duas características distintas. Pelo menos a gente usa que seja assim, 3 ou mais. Mas como a gente só quer essas duas características, então são 99 blocos. Ponto. Essa é a resolução das questões 16 e 18. Muito obrigado. Me chamo Pedro Lucas Scagliante Camilo Ferreira. Novamente, tchau.